Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, dando continuidade à adoração ao Senhor nessa manhã, a oportunidade que nós temos de louvar o nome do Senhor, ouvir a palavra santa, eficaz, a palavra mais penetrante que espada de dois gumes. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, você que está aqui, e também você que está em casa, em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Nós estamos hoje experimentando ao que alguns dizem o ápice da democracia, quando podemos escolher os nossos governantes. E eu já tive o privilégio de votar bem cedo hoje, né? Parte da família já votou bem cedinho, e você talvez ainda votará mais tarde, você que está em casa também talvez não votou, ou se já votou. Eu queria trazer nessa manhã para a gente refletir um pouco acerca do nosso papel primordial num período como esse e em toda a nossa vida de uma forma especial, de uma forma geral. Diz o seguinte, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Antes de tudo, grave bem a expressão, antes de tudo, recomendo que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Obrigado, Davi. Que Deus assim nos abençoe, que a palavra santa do Senhor fale ao meu e ao seu coração. É importante entender o que está relatado aqui nesse texto, o contexto aqui explicitado por Paulo ao seu jovem amigo. Paulo trata Timóteo como um filho na fé. A gente conhece a história de Paulo. Paulo era um homem que perseguia a igreja, teve um encontro com o Senhor, foi levado à rua direita, a rua chamada direita. Lá Ananias vai até ele, fala do amor de Deus. Paulo experimenta ali o segundo milagre, porque o primeiro é a conversão, o segundo quando as escamas caem dos seus olhos. Depois a gente vê Barnabé conduzindo Paulo, inserindo Paulo no contexto apostolado do Senhor, dos apóstolos de Jesus. E depois, então, nós vemos Paulo fazendo a mesma coisa. Lá em Atos 16, vai dizer que Paulo ele vai até aquele jovem rapaz, ou aquele menino, né, aquele menino chamado Timóteo, que tinha uma avó crente, uma mãe crente, mas um pai que era grego. E por ser grego, tinha influência pagã. E Paulo então conduz aquele menino. Aqui nós já vemos Timóteo exercendo o pastoreio na igreja de Éfeso, ou seja, ele aprendeu de Paulo, ele entendeu os princípios e certamente que aprendeu também com Paulo a vida de oração. Paulo tinha uma vida de oração. Paulo vai dizer em muitos momentos que ele louvava a Deus pelos açoites que ele recebia. Paulo agradecia a Deus pelas prisões que ele experimentou. Paulo é levado em 2 prisões a Roma, por exemplo. A primeira é uma prisão mais domiciliar, a segunda já é uma prisão que vai depois, no final, mais à frente, levar à sua morte. Paulo morre decapitado, Paulo morre por amor ao Senhor. E aqui então Paulo está instruindo esse menino, esse jovem pastor, a se portar diante das situações que aconteciam ali. E nós vemos isso muito claro. O que Paulo quer chamar a atenção aqui de Timóteo e para mim e para você nesta manhã? Que a oração precisa estar no topo das nossas prioridades. Se nós não entendemos isso, a vida cristã vai virar um mero formalismo. Se eu e você não entendemos que a oração é primordial, se eu e você não entendemos que Deus move os céus muitas vezes em nosso favor, quando nos colocamos de joelhos em oração, evidentemente que não é como se fosse um processo mágico. Então quanto mais eu oro, mais Deus faz, ou mais Deus resolve as minhas questões, ou mais Deus atende, até porque isso está dentro da soberania de Deus e da vontade dEle. Porém, nós vemos claramente que a oração move os céus, e é isso que Paulo está chamando a atenção. Paulo está orientando aquele jovem pastor a compreender e levar a igreja de Éfeso a estabelecer a oração como prioridade. E se você entender o contexto todo ali de 2 Timóteo, escrevendo à igreja de Éfeso e para o jovem pastor, havia algumas incoerências ali. Havia algumas distorções que Paulo está corrigindo. Havia uma compreensão que alguns entendiam que, por exemplo, a salvação para os judaizantes que estavam ali na igreja de Éfeso, eles achavam que se a pessoa guardasse a lei, ela seria salva. E Paulo está dizendo, não, isso está errado. Não é a guarda da lei, embora a guarda da lei tenha o seu valor. Não é a prática religiosa simplesmente.
mas a salvação está na pessoa de Jesus Cristo. E se você ler todo o livro de 1 Timóteo e também 2 Timóteo, Paulo está falando ali da questão da salvação dos homens. Meu querido, preste atenção numa coisa. Muitas vezes eu e você achamos que se fizermos algo de bom para os outros, e isso basta, amém, isso é um princípio importante, é fundamental, mas nós temos que orar para que a cada dia as pessoas não só sejam alcançados, não só recebam um benefício, mas tenham aquilo que é mais importante em suas vidas, que é a conversão em Jesus Cristo. E Paulo está orientando isso. Os judaizantes precisavam entender que não era a guarda da lei, era a pessoa ou adorar ao Senhor, entregar o coração ao Senhor. Mas também havia um ramo ali na igreja de Éfeso que era voltado ao gnosticismo. E o gnosticismo basicamente é a compreensão de que a pessoa que tinha mais capacidade cognitiva, ou seja, que tinha uma mente mais intelectualizada, e isso era subjugado, pastor Daniel, a uma elite que por achar que podia ter mais conhecimento, isso geraria salvação, e é uma incoerência ali. E Paulo está corrigindo isso. Paulo está instruindo ao menino, ao jovem pastor, dizendo o seguinte: orienta a igreja do Senhor para que ore incessantemente e não só cumpra os protocolos, não só olhe para o conhecimento cognitivo como algo substancial e final para a salvação. Ou seja, Paulo está orientando aquele jovem. Paulo está mostrando ao jovem pastor Timóteo que a igreja deveria entender qual era o seu papel. Qual era a missão da igreja? Que é a missão da evangelização. Por isso que Paulo vai mandar orientar eles a orar por todos os homens, inclusive os reis e os governantes. Então, para resumir a conversa, como diz o bom mineiro, né? Para resumir a conversa, meu querido, preste atenção numa coisa. Isso é primordial porque isso aqui deve ser a célula principal, é a gênese do processo. Eu e você precisamos sim, temos a oportunidade e o privilégio de num dia como esse, exercermos a nossa cidadania. Ou praticarmos aquilo que nós chamamos de democracia. É um direito que eu e você temos. E você não vai ouvir aqui nesse púlpito, em nome de Jesus, pelo menos hoje, eu quero crer que muitos anos para frente, uma definição de uma ideologia que entendemos que é certa ou correta. Vou dizer uma coisa para você que está aqui conosco, e para você que está em casa, e para você que um dia tiver a oportunidade de assistir essa transmissão em algum momento, nós como Igreja Batista não defendemos nenhuma linha partidária. E por que fazemos isso? Porque entendemos como um princípio batista que há uma diferença, há uma divisão, ou seja, há um distanciamento entre a igreja e o Estado. E quando eu digo isso, eu não estou falando de alienação, eu estou falando de posicionamento, eu estou falando de ação. O Estado tem o seu papel e a igreja tem o seu papel. Os dois se entrelaçam muitas vezes, por exemplo, nas ações sociais. Nós tivemos ontem, a Valéria estava lá, alguns estiveram lá, a inauguração do projeto Sonho de Mãe, aqui pertinho de nós, aqui no portão. Isso é uma ação da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista de Curitiba, da Convenção Batista Paranaense, e por consequência, nós também, que somos filiados à Convenção, e agir em benefício de uma classe social subjugada e presa às drogas. Né? A Luzia também é voluntária lá, né? Eu sei que o Orivaldo também, e alguns aqui são voluntários lá na Cristolândia. E isso nós fazemos em conjunto com o Estado, até porque o local que usamos ali é cedido pelo Estado. Mas não há uma subserviência ao Estado. Não há um entrelaçamento, ou seja, de posicionamento ideológico. Porque se nós não entendemos, nós vamos nos perder no processo. Irmãos, preste atenção numa coisa que tem me deixado estarrecido aí, uma opinião minha, somente minha. Eu vejo às vezes muitos irmãos em Cristo, e eu entendo isso e compreendo isso, defendendo a sua linha partidária, ele tem direito disso, mas muitas vezes eu não vejo a mesma intensidade desse mesmo irmão, dessa mesma irmã, na pregação da palavra do Senhor. Há uma incoerência nisso, meu irmão. Ele tem direito de se posicionar, sim ou não? Claro que tem. E a igreja não está tolindo ninguém disso.
Mas em primeira instância, ele pode defender a linha que ele acha por bem, amém, glória a Deus por isso. Mas o papel primordial desse cristão, desse servo do Senhor, desse homem e mulher de Jesus, desse membro de uma igreja, no caso nós, a Igreja Batista, é orar. Esse é o primeiro processo. Porque senão a gente se perde no caminho, senão a gente faz o processo errado. Senão a gente acha que a gente tem que ir para a militância primeiro e talvez orar em algum momento. E eu não estou dizendo aqui que a igreja tem que ficar muitas vezes inoperante, não. Mas o que Paulo está orientando aqui é o seguinte: irmãos da igreja de Éfeso, ore pelos governantes. Agora preste atenção no contexto aqui. Paulo vai dizer que a igreja devia orar inclusive por Nero, que era o imperador. Agora, você pensa que Nero era um cara tranquilão? Nero era um tirano. Nero era cruel. Nero matava as pessoas por aquilo que ele defendia, pela ideologia que ele tinha. E não vejo, pelo menos na minha Bíblia, meu irmão, se está na sua Bíblia, me ajuda a achar um texto aí. Eu não vejo Jesus dizer o seguinte: vamos para a militância, seja ela qual for. Nós temos que cerrar fileiras, porque esse é o nosso papel cristão, é o seu papel individualmente naquilo que você entende. Porém, a igreja tem que estar onde? No suporte, lá nas fileiras da oração, com o joelho no chão, dizendo: Deus abençoe os nossos governantes, para que eles sejam homens tementes ao Senhor, para que aí sim a nação seja abençoada. Esse é o meu papel, esse é o seu papel. E digo para você que a gente vai receber crítica. Amém. Se receber crítica por aquilo que é bíblico, estamos juntos. Eu me lembro uma vez que em uma das mensagens que pregava, eu não lembro em qual cidade, até porque eu viajo demais, mais do que eu queria viajar. Eu estava numa igreja, eu acho que é para as bandas de Paranavaí, Milton Leandro, é para aquelas bandas lá. Lá tem gente boa, né? Gente boa. E alguém falou assim: pastor, mas parece muitas vezes que só orar não resolve. Falei, tem uma coisa estranha aí, mas vamos lá. Pastor, o senhor não acha que eu tenho que orar e fazer tal coisa? Claro, até porque oração pressupõe ação. Deus falou assim: então conta a história para mim melhor. Eu falei: pastor, eu oro pelos meus parentes, mas parece que eles pioram. Eu falei assim: que desafio, o seu e da metade do planeta. Parece com a minha família. Pastor, sabe que eu não tenho que ir lá brigar com eles? Parece que eu tenho que abrir a cabeça deles e botar Jesus dentro. Eu falei assim: não está na Bíblia isso. Até porque Jesus não fez isso. Se fosse assim, a gente fazia uma espécie de uma operação espiritual, abria a cabeça, introjetava um chip lá dentro, estava resolvido. Mas não é assim. Eu dizia para ele: meu querido, o seu papel é orar e evangelizar. O convencimento é do Espírito Santo de Deus. E aleluia, que a parte mais difícil é do Espírito Santo. E eu falei para ele: sossega aí que Jesus vai fazer a obra no tempo certo. Você percebe a diferença? Então, meu querido irmão, em nome de Jesus Cristo, o que Paulo está chamando a atenção aqui de Timóteo e da igreja de Éfeso: igreja, cumpra o seu papel. Porque se a igreja se entender, se ela compreender, se ela estiver no caminho certo, no processo certo, Deus, na sua infinita misericórdia, moverá inclusive governadores tiranos, governantes tiranos e cruéis. Porque a ação, meu irmão, em primeira instância, ela é espiritual. Ela também tem o seu papel carnal no sentido de agir da forma específica. Mas acima de qualquer coisa, o papel e a missão da igreja, porque se você ler todo o contexto de Timóteo, Paulo está falando da evangelização. O papel, a instância final é que as pessoas se convertam. E Paulo está orientando a igreja a orar por todos os governantes, inclusive aqueles que perseguem a igreja. Pastor, mas se nós não fizermos alguma coisa, os incrédulos, as pessoas que não amam a Deus, eles estarão à frente. Se nós não fizermos algo, se eu não for, pastor, defender, meu querido, isso é uma questão de ordem, de fórum íntimo seu. Você tem direito. Alguém me falou: pastor, um cristão pode se filiar a um partido? Eu falei assim: é uma questão de decisão pessoal.
Decisão pessoal. Agora, o que um cristão não pode esperar de uma igreja é que, uma vez ele filiado, a igreja seja alguém que aprova incondicionalmente a sua ideologia política, porque daí tem algumas coisas que não é bem assim. Percebe a diferença? O meu papel individual, o meu papel como cidadão, o meu papel no exercício da democracia, o meu papel no exercício da cidadania, mas a minha postura, a minha atitude, o meu ser cristão, que transcende a isso tudo. E aí as coisas vão ficar melhores. A igreja está sendo orientada aqui a orar para que os governantes se rendam a Deus. Esse é o papel, essa é a orientação de Paulo aqui. Para que, uma vez esses governantes estando se rendendo a Deus, Deus de fato vai abençoar e a vida das pessoas será melhor. Aliás, você ouviu isso de alguma forma na sua célula essa semana. Tá bom? Ainda não estou gagá. Nós fizemos isso essa semana, tratamos isso lá nas nossas células. Mas para a gente entender isso melhor, claramente, a igreja precisa orar, meu irmão, porque se a igreja colocar os joelhos no chão e clamar para que Deus abençoe, Deus vai ter misericórdia e vai haver paz e tranquilidade nas nações, e principalmente na nossa que vivemos. É isso que nós temos que fazer, esse é o nosso papel em nome de Jesus. Nós precisamos orar para que os governantes, seja eles quais forem, irmão, porque talvez hoje à noite você pode ter uma decepção ou uma alegria. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. E se de repente aquele que você escolheu não for o escolhido pela maioria? Como é que você vai lidar com isso? Se formos julgar pela intensidade das defesas de um lado ou de outro, não vou nem falar direita e esquerda, isso está dando problema já. Tem gente usando o texto bíblico para isso. Meu querido, preste atenção. Se você reproduzir um texto que diz que a direita é não sei o que, a esquerda, isso é fora de contexto, isso é heresia, tá bom? Beleza? Ah, porque lá diz, não tem nada a ver com o posicionamento político, tá? Então, por favor, não reproduza, porque é fake news. E, aliás, dá cadeia isso hoje, tá bom? Eu estou vendo o crente, porque não sei o que é lá, esquerda, meu irmão, em nome de Jesus. Fica bem no centrão, assim, ó, no centrão de Jesus. Até falar centrão é perigoso hoje. Está difícil demais pregar, meu irmão. Né, pastor? Está difícil pregar. Você tem que tomar muito cuidado, tem que fazer uma análise exegética, ultra exegética, para não ter problema nenhum. Tem que chamar o Edion, que é o cabra da exegese aí. Certo? Percebe a situação? Se nós entendermos nosso papel, a gente vai ter menos embates. Irmão, tem gente se matando por causa desse negócio. Tem gente se matando. Aonde que tem na Bíblia embasamento para isso? Meu irmão, em nome de Jesus, eu não estou aqui pregando alienação. Eu não estou pregando aqui que a gente tem que viver no ostracismo, como se fosse num invólucro, numa bolha. Não, nós somos cidadãos dessa nação e temos o direito de escolher nosso voto sem precisar brigar com ninguém e também não precisar criar nenhum tipo de embate. Mas acima de tudo, eu preciso colocar o meu joelho no chão e dizer: Deus, se aquele que eu escolhi é o melhor que o Senhor quer, aleluia, glória a Deus. Se aquele que eu escolhi, o Senhor não permitiu que ele entre, aleluia, glória a Deus, e eu vou continuar com o joelho no chão. Percebe? Eu quero ver como é que eu vou pregar à noite. Eu estou pensando já na mensagem da noite. Estou até pensando para o Daniel lá, eu falei para o Daniel, já mandei a escolha, o tema da noite, né, sobre a questão do futuro. Então vamos manter, Daniel, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Preste atenção nisso. E aí Paulo então vai explicar, e eu quero concluir com esses 4 tipos de orações que Paulo explica para que Timóteo e a igreja de Éfeso assim pratique. Tá? Por favor, vai lá, continua lá em 1 Timóteo 2, 1 e 2. Agora mais especificamente no versículo 2. Aliás, ainda no 1. Antes de tudo, recomendo que se façam orações, façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça. O que significa esses 4 tipos de orações? As súplicas, por exemplo, a expressão no original é o entendimento, a raiz é o significado de falta, ser privado de algo, estar sem alguma coisa. Esse tipo de oração que sugere a sensação da necessidade.
Então, quando eu suplico por algo, eu estou dizendo: Senhor, há uma necessidade. Eu preciso suplicar por todos os homens e mulheres e também para os governantes, porque há uma necessidade de caráter, há uma necessidade de integridade, há uma necessidade de intervenção divina neles, aliás, da permissão de que Deus intervenha na vida deles, há uma necessidade dentro da nossa nação. Então eu estou suplicando ao Senhor, eu entendo, Senhor, que eu devo suplicar, porque as pessoas têm necessidades diárias. Eu vou orar por isso, para que as necessidades sejam supridas. Outra coisa interessante aqui, quando o texto fala de orações, por exemplo, o texto vai chamar a atenção aqui, na linguagem original, que é um pouco, se há súplicas, eu estou olhando para o outro, para a necessidade do outro, a oração eu estou olhando para dentro do meu coração. E é aquela conversa íntima com Deus. É aquele momento que você vai para o seu quarto, por isso que é a oração modelo lá de Mateus. É aquele momento que eu entrego o meu coração para o Senhor. É uma postura de adoração e de reverência. Eu suplico pelo outro e eu oro para que Deus fale comigo. Para que Deus fale ao meu coração, me abençoe. Eu também oro pelos perdidos. Eu oro pelas pessoas. Mas isso parte de uma atitude, de uma entrega, de uma atitude de devoção e de adoração intensa. Porque senão a oração vira o quê? Mais uma vez, um mero formalismo. Por isso que a oração não deve ser algo decorado. Por isso que a oração é uma entrega. Eu me lembro, sempre quando a gente vai trabalhar o discipulado com um novo crente, fala: pastor, mas eu não sei orar. Eu falei assim: eu sou crente há 20 anos, também não aprendi a orar ainda. Nós estamos juntos. Como é que ora então, pastor? Eu falei: abre o coração aí. Se você tivesse a oportunidade de falar com Deus, o que você falaria? Abençoe o meu filho. Abençoe meu casamento. Se eu der vontade de pegar minha esposa pelo pescocinho. E só acontece isso na sua casa. Na minha nunca acontece isso, da meia-noite às 6, que eu estou dormindo. Pastor, o meu marido, ora pelo seu marido, ore pelo seu filho, ore pela mãe, ore pelo pai, ore pela sogra, pelo sogro, em nome de Jesus. Ore, fale com Deus. Alguém me falou assim que eu sou, no Paraná, o defensor das sogras. Eu sou mesmo, porque a minha sogra é uma bênção, e eu cuido dela para ela cuidar de mim. E ela me abençoa demais, como se fosse a minha mãe. A oração é essa entrega. Então, meu irmão, se você ainda não votou, se você vai votar ainda, ore primeiro. Peça a direção de Deus. Peça para Deus te orientar. Não escolha aleatoriamente. Tenha uma regra, um crivo, que passe primeiro pela oração. É isso que Paulo está orientando aqui. Tanto para os governantes, como para todas as outras pessoas. Mas também Paulo vai chamar aqui a atenção das petições, ou das intercessões. A expressão no original aqui é o entendimento, aliás, só aparece 2 vezes no Novo Testamento, aqui em 1 Timóteo 4 e 5, que é como se você fosse cair com alguém, mais ou menos é isso que o texto quer dizer. É como se você estivesse se envolvendo intensamente com a pessoa, com alguém. É tanto pedir para mim quanto pelo outro, mas é se identificar pelo outro. Ou seja, eu intercedo por alguém porque eu me identifico com ele. Há uma empatia. Isso tem que ser aplicado para as pessoas no dia a dia, que você conhece, que você tem contato, mas também vale a regra para os governantes. Você não vai lá ser filiado a um partido, mas você se identifica, e na identificação você está orando para que ele, ela, seja quem for, seja um bom governante, para que haja paz, para que haja unidade, para que o país seja abençoado, para que as causas da nação sejam atendidas pelo João, pelo José, e vou parar de falar nome aqui. Você está entendendo? E aí assim, em nome de Jesus, você vai orar para que Deus abençoe aqueles que Deus permitir estarem em posição de governança. Que Deus assim derrame graça sobre nós. E por último, Paulo chama a atenção aqui de orar, ou das orações. Paulo vai chamar a atenção das ações de graça. O que Paulo está chamando a atenção aqui? É a oração com um espírito de gratidão a Deus. E aí, meu irmão, a gente entra no campo do privilégio. Você tem a oportunidade e o privilégio
de falar com Deus. E numa decisão tão importante quanto esta, que envolve não só como se fosse comprar um produto, mas que envolve a minha vida, aquilo que vai me abençoar ou deixar de me abençoar, que envolve as pessoas da minha nação, pessoas que eu amo, os meus filhos, o futuro da minha nação, eu preciso exercer o privilégio que eu tenho de falar com Deus antes, para Deus me orientar se eu vou votar nesse ou naquele. Dá para entender? É assim que nós temos que pensar. Ou seja, a oração é um privilégio. Eu oro para abençoar pessoas, mas também para ser abençoado. E eu vou então agradecer a Deus. Um coração cheio de gratidão por aquilo que Deus fez e por aquilo que Ele ainda fará. Que Deus abençoe você, meu querido irmão. Que Deus derrame graça sobre a minha vida e a sua vida. Que Deus derrame graça sobre a nossa nação. Por favor, não fique brigando com as tias do WhatsApp. Em nome de Jesus. Não brigue com o tio do WhatsApp. Abençoe o tio do WhatsApp. Tem um tio lá no seu grupo, no meu tem uns 800. Você posta algo, o tiozão já entra na veia, já entra na canela. Antes de você postar, ore. E se você postar, ore. E se você não postou, continue orando. Para que em nome de Jesus, nós como igreja do Senhor, nesse dia, exerçamos o privilégio do exercício da cidadania, parece redundante, mas é isso mesmo, mas sobretudo, exerçamos o privilégio de ouvir a orientação de Deus, para que Ele nos abençoe, para que escolhamos de forma consciente e sobretudo espiritualmente, em nome de Jesus. E se Deus permitir, à noite a gente continua com a música, Daniel, não precisa mudar não. Amém, queridos? Vamos colocar em pé. Essa música fala sobre a oração. Que Deus assim nos ensine a orar, em nome de Jesus. Para o Senhor.
agora pedir para o pastor Daniel subir aqui. Eu vou pedir para a Marcela também já vir aqui em cima, que depois a gente vai dar um recado depois de encerrar a transmissão. Nós vamos orar, pastor, para que Deus nos abençoe. Abençoe cada um de nós como cidadãos, para a escolha e também a continuação da oração em detrimento do que Deus permitir que seja escolhido neste dia em nosso país, em nossa nação. Amém. Eu queria convidar você que puder. Paulo diz em Efésios capítulo 3 que por esta causa dobro os meus joelhos perante Deus, né? E como resposta a essa palavra que nós recebemos através da instrumentalidade de Deus na vida do pastor Rodrigues, queria convidar você a orarmos nesse momento pela nossa nação. A palavra de Deus em Salmos também nos diz: ore pela paz de Jerusalém, porque na sua paz vocês terão paz. E é isso que nós desejamos, que o nosso país possa estar unido, para que cresçamos juntos em tudo aquilo que Deus espera e deseja de nós. Então, se você puder, vamos dobrar os nossos joelhos nesse momento e vamos falar com Deus. Se não for possível, você pode ficar na posição em que você está mesmo. Pai Santo, Deus querido, Deus amado, louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque Tu és Deus poderoso sobre toda a terra. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque Tu és o único Deus, digno do nosso louvor, da nossa adoração, digno, ó Deus, de toda a honra, toda a glória. Louvado seja o Senhor, ó Pai, exaltado seja o Teu nome, porque o Senhor enviou até nós o Teu Filho Jesus. E por meio dele, ó Pai, nós fomos reconciliados contigo. E na nossa reconciliação, ó Deus, contigo, o Teu Espírito trouxe ao nosso coração a paz que nós desejamos. E nós desejamos, ó Pai, nesse momento, que esta paz que habita no coração de todos aqueles que o amam, de todos aqueles que o servem, de todos aqueles, ó Pai, que estão em submissão ao Teu poder, à Tua autoridade, possa alcançar, ó Deus, o nosso país. Nós colocamos, ó Deus, diante do Senhor a vida daquele homem que será escolhido, ó Deus, ou daquela mulher que será escolhido para governar, ó Pai, o nosso país durante os próximos 4 anos. Ó Pai, nós queremos pedir, ó Deus, que o Teu poder se manifeste na vida dele, que o Senhor, ó Deus, de alguma forma o alcance, e ele possa, ó Deus, em submissão à Tua vontade, governar, ó Deus, para promover a união no nosso país, a unidade, Senhor. E possa, ó Deus, dar auxílio àqueles que carecem. Possa, ó Deus, governar com justiça, com honra e com glória. Possa, ó Deus, ser instrumento do Senhor para abençoar, ó Deus, a nossa vida e a vida de todos os nossos irmãos, de todos os nossos próximos. E o nosso país, ó Deus, possa ser um país próspero. Possa ser um país, ó Deus, onde haja justiça, aonde haja, ó Deus, amor, aonde haja, ó Deus, preocupação de uns para com os outros. Ó Pai, que a Tua igreja possa nesse momento, ó Deus, não somente no Brasil, mas espalhada sobre toda a face da terra, orar, ó Deus, por aquele que o Senhor já escolheu, já designou para estar à nossa frente. Que a Tua mão seja sobre a vida dele, que a Tua mão seja sobre a família dele, que a Tua mão seja sobre aqueles que eles irão governar, sobre aqueles que serão eleitos também, ó Deus, para a Câmara Federal, para a Câmara Estadual, para governar o nosso Estado, e daqueles que também estarão no Senado Federal. Seja feita, ó Deus, a Tua vontade, assim na terra como no céu. É o nosso pedido, o nosso desejo, é aquilo que oramos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém, Pai. Amém, Senhor.